Nesse mapa 1, nós temos então São Petersburgo aqui, Tsarskoye-Selo, a cidade do czar. Não é à toa que São Petersburgo, criada pelo Pedro o Grande, ela era conhecida como a janela para a Europa. Então aqui São Petersburgo está bem pertinho da Europa. E nós temos aqui em vermelho os trilhos da ferrovia, da Grande Transiberiana, que foi construída em 1801, se eu não me engano, ela foi finalizada. E aqui nós temos o rio Volga, um rio muito importante, temos os Montes Urais, essa cordilheira de montanhas que define a fronteira entre a Rússia europeia e a Rússia asiática. Ela é uma das mais antigas do mundo, vocês podem pesquisar bastante a respeito. E perto dessa cordilheira dos Urais ficam cidades bem importantes, como Ekaterimburgo, Orsk, Sibéria e Chelyabinsk, que tinha uma usina muito protegida. Ali tinha muito material de pesquisa, muito material secreto da União Soviética. Aqui nós temos o rio Volga, o rio Emba, dois rios bem importantes. E mais ou menos aqui, nessa região do Emba, entre o Emba e o Volga, a gente poderia localizar as cidades fictícias de Yuriatin e Varykno. São cidades próximas a estações de trem, elas têm suas estações e, no entanto, elas são alagadas no degelo, com a enchente dos rios, com a subida da maré logo no início da primavera. Então, tem alguns elementos de descrição da paisagem na obra do Pasternak que podem nos ajudar a tentar identificar algum lugar na geografia real para as cidades por onde vão transitar os nossos personagens. Vamos lembrar que o Yuri, a Lara, eles vão sair daqui, olha, de Moscou. O Yuri com a esposa dele, a Lara com o Pasha, eles vão para os Urais. Então, esse caminho de Moscou para os Urais vai ser feito pela família da Lara e do Pasha. E esse caminho de Moscou para Varykno vai ser feito muito tempo depois, já nos primeiros meses da Guerra Civil, quando a fome impera em Moscou. Eles então vão se dirigir para Varykno e vão chegar nessa cidadezinha de Yuriatin. Então, essa aqui seria uma localização provável. Aqui nesse mapa 2, nós temos a Sibéria Oriental. Temos aqui o rio Lena, que corta a Sibéria de norte a sul. Numa das cidades atingidas pelo rio foi onde o Lenin se exilou. Ele foi exilado, na verdade, pela posse de material revolucionário e ele foi para essa região da Sibéria e lá ele teve um exílio maravilhoso. Foi dali que ele extraiu o seu codinome Lenin. O nome dele na certidão de nascimento era Vladimir Ilyich Ulyanov. E ali ele teve a companhia da Krupskaya, que era a mulher dele. Ali ele escreveu muito material contra o czarismo. Ele nadava, pescava, vivia de uma forma bastante confortável com o dinheiro da família materna. E segundo o historiador Robert Massie, era um costume pessoas que tinham uma renda muito boa e que tinham problemas políticos, eles eram exilados na Sibéria, mas eles continuavam a viver do mesmo modo como eles viviam nas cidades originais. Aqui na Sibéria Oriental, era o lugar onde o Komarovsky pretendia fazer fortuna. Ele queria sair de Yuriatin, lá no nosso primeiro mapa, e levar a família da Lara e o Yuri para essa estação aqui em Vladivostok. E ele prometia que dali eles poderiam fazer o que quisessem. Talvez o Yuri pudesse ir a Paris encontrar a família e a Lara poderia seguir o seu destino também. E o próprio Komarovsky pretendia explorar as minas de ouro da Sibéria, que, segundo ele, tinham sido muito pouco exploradas até aquele momento. Então, esse era um objetivo do Komarovsky, realmente baseado em dados reais da Rússia.
Aqui nós temos minas de ouro, de carvão aqui. E aqui nós temos a cidade de Tita, ou Chita, que é uma cidade com muitas fazendas, muitas propriedades rurais, era naquela época, nos anos 30, anos 40. E aqui nessa cidade nasceu Dmitry Volkogonov, que foi o diretor do Instituto de História Militar da União Soviética. Eu estou lendo um livro muito interessante dele sobre os 7 líderes da União Soviética. E ele, acho que é a minha atual paixão em termos de historiadores. Ele é um cara que teve acesso a todo o material do Exército Vermelho, ele teve acesso a muito material da União Soviética, muita coisa escondida, e ele foi um dos responsáveis pela ida à tona, pela ida a público de grande parte desse material. Então ele é um cara muito interessante de se estudar. Nesse mapinha aqui mais colorido, nós podemos acompanhar pelas legendas as expansões territoriais, as aquisições de território que a Rússia teve sob o jugo, sob o comando dessa grande dinastia dos Romanov. Então nós vamos ver aqui essas áreas em laranja, por exemplo, que foram adquiridas entre 1689 e 1801. O importante desse mapa é a gente localizar um pouco dos últimos dias, dos últimos meses também, do percurso final dos Romanov. Eles foram transferidos pelo Kerensky de São Petersburgo para Tobolsk, e eles evitaram, assim, passar por Moscou e impedir que as tropas revolucionárias cercassem o Palácio de Inverno em Tsarskoye Selo e acabassem com a família imperial. Então eles foram transferidos para Tobolsk. Quando eles chegaram aqui, passaram alguns meses, quase um ano, e foi aqui que a relação do Kerensky com Lenin começou a se complicar. O Kerensky era um moderado, ele na verdade era um monarquista, ele só queria a instituição de um parlamento. Ele era contra esse tipo de luta armada, esse tipo de anarquismo que o Lenin estava propondo. Então, realmente, daqui de Tobolsk, o Kerensky fugiu. Ele foi embora, ele saiu da Rússia pela Sibéria. E a família Romanov ficou, então, nas mãos dos responsáveis, dos camaradas que lideravam esse grupo de cerco, de proteção da família Romanov. Então, daqui de Tobolsk, eles foram para Yekaterinburg, aqui, olha, bem pertinho dos Montes Urais. Aqui, eles foram para a casa de Passiev, a casa de um governador da região que tinha sido desocupada. E lá, então, foi onde eles foram assassinados. Esse porão siberiano é porque nessa região aqui nós já temos a Sibéria Ocidental. Então, esse trechinho aqui já é a Sibéria Ocidental. Esse mapa aqui, esse último, fala das revoluções nas cidades no ano de 1905 até mais ou menos 1906. Aqui nós temos alguns marcos nesse mapa e algumas legendas que eu vou mostrar para vocês. Essas bolinhas pretas aqui mostram os principais centros de confusão. Levantes, rebeliões, saques, destruições. Entre 1905 e 1906, esses levantes eram altamente encorajados pelos partidos revolucionários. E mais ou menos até dezembro de 1905, toda a cidade na Rússia já tinha sofrido com alguma greve nas indústrias. Essa outra legenda aqui, como a cidade de Samara, ela mostra levantes revolucionários no exército. A maioria continuou servindo ao czar, se manteve fiel, mas aos poucos a gente vai ver como o exército vai tendo uma série de deserções, uma série de perdas para esses partidos revolucionários que precisavam de mão de obra armada. Essas áreas totalmente escuras, elas vão mostrar os grupos nacionais que queriam um grau maior de autonomia e de reconhecimento nacional. Eles eram particularmente ativos naquilo que a gente chama de atividade revolucionária.
E nessa época, os ucranianos, por exemplo, eles não tinham nenhum único jornal na própria língua deles. Então, a Ucrânia era dominada pela Rússia, assim como a Polônia. Aqui nós vemos Moscou, onde realmente existiu muita confusão, muitos levantes aqui que foram suprimidos pelas Forças Armadas, mas esses pontos aqui já em 1905 mostram a confusão completa em que boa parte da Rússia se encontrava entre 1905 e 1906. E aí a gente já pode ter uma ideia do que o Pasternak vai trabalhar no romance dele. A cidade estrela do romance é Moscou. Aqui nós estamos em São Petersburgo, aqui mais ou menos Tsarskoye Selo, como mostrei para vocês, a cidade do czar. E aqui nós vamos ter então, em 1905, no Palácio de Inverno, cerca de 200 mil pessoas cercaram o palácio no dia 9 de janeiro. Elas não estavam armadas e elas tinham um apelo especial para fazer ao czar, ao Nicolau II. Elas queriam melhores condições de trabalho e o fim da guerra com o Japão. Mas a maior reivindicação mesmo tinha a ver com as eleições. Eles queriam eleições baseadas no sufrágio universal. Era um domingo. Muitas dessas pessoas que estavam nessa manifestação, elas carregavam ícones religiosos. Mas o czar, quando soube daquela aproximação daquela multidão, ele foi orientado a deixar a cidade. E as tropas, então, dispararam fogo contra aquela multidão. Mais ou menos 500 pessoas ficaram feridas e cerca de 3.000 foram pisoteadas ou feridas de alguma forma naquela correria.